Nesse vídeo eu vou te contar como foi a minha experiência de fotografar o cardápio de uma pizzaria. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. O meu nome é Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Eu fui contratado para fotografar o cardápio de uma pizzaria e hoje eu vou te contar todos os detalhes, desde a negociação até a entrega final, para a gente poder discutir o que a gente pode aprender com esse processo. Talvez você não tenha a mesma oportunidade de fotografar especificamente pizzas, mas eu tenho certeza que com esse conteúdo você vai conseguir planejar qualquer tipo de trabalho envolvendo fotografia de alimentos. Então o primeiro contato que eu tive com o meu cliente foi por telefone. Esse é o momento da gente gerar confiança no cliente para ele acreditar no nosso trabalho e para isso é muito importante que você tenha um bom portfólio. Muita gente não gosta da ideia de trabalhar de graça, né, ou de fazer fotos autorais sem ter um retorno financeiro, mas é nessa hora que isso faz a diferença. No meu portfólio, a maioria das fotos que eu tenho lá são fotografias autorais, nem são fotografias que eu fiz para clientes. Mas essas fotos são as que convencem o cliente a contratar o meu trabalho. Uma vez que a gente já conquistou a confiança do cliente, chegou a hora da gente discutir o orçamento. Então é importante você saber que se você vai prestar serviço para outra empresa, é muito provável que essa empresa peça nota fiscal. Por isso é importante você formalizar o seu trabalho profissional, você abrir uma empresa como microempreendedor individual, porque isso vai te abrir a oportunidade de prestar serviço também para a empresa e não só para a pessoa física. Muitas vezes você pode até mesmo perder a oportunidade de fazer um trabalho simplesmente porque você não consegue emitir nota fiscal. Se você quer formalizar o seu negócio e ainda tem dúvidas, eu sugiro que você procure o atendimento do Sebrae aí na sua cidade, que eles vão te dar todo o suporte que você precisa. Bom, contrato fechado, o próximo passo então é a gente planejar como vai ser a sessão de fotos. Por isso que é importante a gente fazer com certa antecedência, né, para a gente poder antecipar os problemas que podem acontecer e não ter nenhuma surpresa, né, para que a sessão de fotos seja lucrativa para todos os lados. Então nesse caso era uma pizzaria delivery, aquela que não tem um ambiente para você consumir a pizza no local, mas você simplesmente retira no balcão ou pede para entregar na sua casa. Então eu tinha um problema que era um espaço restrito, né, era um estabelecimento que a maior parte do espaço era a própria cozinha, que eu não poderia ter acesso, e também tem a área ali onde teria a circulação dos clientes e dos funcionários que eu não podia atrapalhar. Como era um estabelecimento de esquina, né, com duas portas, então eu consegui pedir para o gerente fechar uma das portas para eu conseguir me acomodar ali no cantinho e deixar a circulação livre ali do outro lado para os funcionários e para os clientes. Dessa forma não ia atrapalhar o fluxo normal, já que era um dia de expediente, e também eu tinha lá o meu cantinho para ninguém me atrapalhar ou tropeçar nos fios ou nos meus equipamentos. Então eu já pedi para o gerente da pizzaria me enviar algumas fotos do local para eu ter uma ideia do espaço útil que eu ia ter à minha disposição. Dessa forma eu ia levar somente o material necessário, eu não poderia levar equipamento demais porque só ia atrapalhar, ia ocupar muito espaço e também poderia não ser possível utilizar todo o equipamento que eu estava planejando. Por isso eu planejei um setup de luz o mais simplificado possível. Eram duas fontes de luz e a câmera no tripé. Não tinha realmente espaço para fazer mais do que isso. Como eu estava planejando levar o meu flash de estúdio, né, o SK300, eu tinha que ter certeza que ele ia ter a alimentação elétrica no local. Aqui na minha cidade a rede elétrica é 220 volts, por isso eu comprei um flash com tensão 220. Mas lá na cidade onde eu ia atender meu cliente, a tensão da rede era de 127. Mas por se tratar de um estabelecimento comercial, eu já perguntei para ele antes, ele me garantiu que ele tinha uma tomada 220. Apenas um detalhe muito importante que pode te dar muita dor de cabeça eu quero te mostrar agora, que é o cabo de energia do flash. Então o meu flash ele veio com esse cabo já no padrão ABNT de 3 pinos. E nem todos os estabelecimentos, nem todos os lugares onde você vai ter uma tomada de 3 pinos como essa. Então às vezes você leva o equipamento e você simplesmente não consegue colocar na tomada porque ela não tem esse pino aqui. Por isso que eu levo também uma extensão, tá? E aqui no lado da tomada, da extensão, eu tenho, né, a tomada de 3 pinos. Então qualquer coisa eu consigo ligar o cabo do flash aqui e aí a outra ponta eu consigo ligar numa tomada comum. Então vamos dar uma olhada agora no simulador, porque eu vou te mostrar o esquema de luz que eu planejei
para esse ensaio. Aqui vou mostrar para você no simulador como que ficou o esquema de luz que eu utilizei, tá? Estou simulando aqui a disposição das luzes, tá? Lógico que eu não tenho como colocar uma pizza aqui no simulador, mas as luzes estão bem fiéis aqui ao que eu utilizei. Então vou desligar a primeira luz aqui e mostrar para você só essa luz aqui, que é a luz que estava com o Flash Godox SK300, tá? Olha como essa luz ela é bem controlada, né? Ela é bem pontual ali exatamente aqui na superfície da mesa, tá? Para você ter uma ideia, né? Se eu utilizar, por exemplo, ele aberto, olha só como ele espalha mais a luz, tá vendo? Aqui a gente está vendo o resultado final, né? A perspectiva da câmera. Então a gente vê como ele deixa a luz mais espalhada no ambiente. No momento que a gente coloca a colmeia, né, olha como ele já concentra mais a luz exatamente aonde interessa pra gente, tá? E aí a gente já tem a iluminação cravada bem exatamente ali aonde a gente quer. E aí depois eu tenho a segunda luz, né? Deixa eu desligar essa daqui, vou ligar a luz de preenchimento, que é lá o Speed Light. Tá? E aí a gente consegue regular a intensidade dele, deixar um pouco mais baixo. Tá? Ele estava mais ou menos assim, né? 1 EV abaixo, tá? Só para complementar as áreas onde o flash principal não chegava. Tá? Então quando eu ligar os dois aqui, agora eu tenho as duas luzes complementares. Tá? E aqui no fundo, né, a gente tinha lá a parede de tijolos, e aí eu consegui regular isso com a velocidade do obturador, tá? Então se eu usar, por exemplo, uma velocidade um pouco mais alta, lá de 250, por exemplo, aí diminui a luz ambiente, né? Aí eu utilizei, naquele caso, utilizei 1/60, né, já que eu estava com a câmera no tripé, para conseguir pegar um pouco mais de luz ambiente, mostrar que tinha uma parede de tijolos ali, mas não deixar ela clara o suficiente, né, para competir com as luzes do flash pela atenção do observador, né? Eu queria que o ponto mais claro fosse realmente a mesa ali onde eu estava colocando a pizza, tá? Então, para fotografia de alimentos, eu acho muito importante que pelo menos uma das fontes de luz seja uma luz dura, né? Ela traz várias vantagens, né? O fato da gente colocar a luz no contra, né, para a gente fazer fotografia de alimentos, é muito importante porque ela gera volume, né, já que a sombra é projetada na direção da lente, né, a pessoa vê a sombra na frente, então você tem uma percepção melhor de volume, né. No caso, se você tem, por exemplo, folhas frescas no prato, né, se você joga a luz por trás, você como que acende a folha ali, né, ela começa a dissipar a luz e vai ficar um efeito muito bonito. Se o alimento é suculento, né, ele contém gordura, vai criar o brilho especular também, que vai dar aquela sensação que deixa o alimento mais apetitoso. E se ele tem textura, né, o fato da sombra ser projetada para frente destaca a textura. Mas como a gente está trabalhando na contraluz, é muito importante a gente proteger a nossa lente para não receber a luz direta do flash. Por isso que a gente usa acessórios concentradores de luz, como foi o caso que eu usei o flash SK300 com a panela mais a colmeia. Inclusive eu já falei mais sobre isso, você pode dar uma olhada aqui nesse vídeo. Mas aí se você deixar só a luz dura na sua foto, talvez o resultado final não seja muito agradável. Por isso que é importante a gente balancear com uma luz de preenchimento suave. Nesse caso eu utilizei um Speed Light, né, um Godox QT685, nessa sombrinha que tem o tecido difusor na frente, que acaba funcionando como um octabox. Então dessa forma eu tenho uma luz principal, né, a luz de ataque, uma luz dura para destacar a textura, criar um brilho especular, e do outro lado eu tinha a luz de preenchimento, né, para iluminar as áreas onde a luz principal não chegava. Então eu vou te mostrar como que as duas luzes se complementam agora. E agora eu vou mostrar para você as fotos de teste que eu fiz, tá? Então esse aqui era o cenário. Essa primeira foto foi com o flash de estúdio, tá? E aí eu vou tirar essa de cima aqui, eu vou mostrar a camada de baixo, que essa foi a que eu fiz com o Speed Light, com a luz suave, né? Então a gente vê aqui, ó, a luz dura, né, vinda do flash lá com a colmeia, e a luz suave vindo do flash com o octabox. Agora o que é interessante, aqui no Photoshop, se eu mudar aqui o modo de mesclagem, eu vou usar essa opção aqui, clarear, e o que ele vai fazer? Ele vai ocultar, né, os pixels escuros da camada de cima e vai revelar
os pixels mais claros da camada de baixo. E aí olha só, eu tenho a imagem completa, tá? Então, por exemplo, se eu tirar a camada de baixo, olha só, seria aqui, né, a área onde pegou só a luz principal, né? E aí quando eu coloco a luz de preenchimento, ela vai exatamente no ponto onde eu tenho a falta da luz, né, onde a luz principal não chegou. E aí eu tenho as duas imagens complementares. Então isso daqui que você está vendo são duas fotos mescladas, tá? Não é uma foto só. Mas depois quando eu disparo a foto da pizza pronta, aí sim eu tenho a imagem total. Então se você observar aqui, ó, o que é interessante? A gente tem, por exemplo, tem o brilho especular aqui, né, na textura aqui do tomate, e aqui nessa área de sombra, né, você consegue enxergar ainda a textura da mesa, né, na área de sombra, tá? Esse é o objetivo que eu tenho nas minhas fotos sempre, tá? Que é mostrar que tem uma sombra, né, para ter a percepção do volume, mas não fazer aquela sombra completamente preta, né? Mostrar alguma informação mesmo nas áreas de sombra. Tá? Aí você observa também a parede de tijolos no fundo, tá? Você consegue identificar que é uma parede de tijolo, mas ela não está ali chamando demais a atenção, né? Porque o ponto mais claro está exatamente aqui. E como eram 25 sabores de pizza, eu tive que criar um padrão, por isso que foi importante para mim fixar a câmera no tripé. Aí eu tive duas vantagens, né? A primeira é que eu mantive o mesmo cenário para todos os sabores, né? Então foi só trocando, e também eu pude aproveitar mais a luz ambiente, né? Se você observar no fundo da foto, você vai ver que tem ali uma parede de tijolos, e aí eu consegui com o obturador, né, trabalhar com uma velocidade um pouco mais baixa para conseguir mais tempo de exposição e mostrar um pouquinho ali da textura da parede também, que deu um complemento na foto. E eu deixei ela um pouco mais escura de propósito, porque eu queria que toda a atenção, né, o ponto mais iluminado, se voltasse exatamente ali para a pizza. E como foram os ajustes de câmera que eu fiz? Então, uma vez que eu defini junto com o gerente ali que ele aprovou a composição, então eu tinha já as informações do comprimento focal e da distância. A partir disso eu pude calcular então o diafragma necessário para ter a profundidade de campo suficiente. Então eu coloquei o foco mais ou menos ali no centro da pizza e usei o diafragma f8 porque eu sabia que ali eu ia ter nitidez até a borda. Então não adianta, por exemplo, eu levar uma lente com abertura 1.8, 1.4, usar a lente na máxima abertura num caso desse, porque, por exemplo, eu poderia fazer o foco no centro da pizza e a borda da frente já ficar fora de foco, ou o contrário, né? Fazer o foco na borda e os ingredientes que estão ali em cima da pizza já não teria mais nitidez nenhuma. Então é importante você primeiro definir a sua profundidade de campo, né? A sua zona de nitidez, e a partir dali você começa a regular as suas luzes. Então eu utilizei ISO 100, a velocidade do obturador eu usei 1/60, já, como eu já expliquei anteriormente, para eu conseguir um pouco mais de luz ambiente, né, e mostrar ali a parede de tijolos que estava atrás. E aí é importante também você definir a relação entre as luzes, né? Então, por exemplo, eu tinha a luz principal, né, minha luz de ataque, eu regulei para f8, né, no flash emitter do f8 cravado, né? É muito importante a gente ter uma fotometria muito precisa no caso desses, e a luz de preenchimento eu deixei um EV abaixo, né, regulado para marcar 5.6 no fotômetro. Aí eu tinha o equilíbrio perfeito entre as duas luzes. E aí agora que a gente já tinha a nossa composição definida, também fiz todas as regulagens das luzes, chegou a hora de coordenar o trabalho com a cozinha. Então essas pizzas não eram pizzas cenográficas, né? Não tinha nada de mentirinha, eu não utilizei soprador térmico para derreter queijo, eram pizzas que iam ser consumidas, iam ser entregues para os clientes. Por isso que é importante a gente ter a preocupação com a higiene e fazer um trabalho muito rápido, porque o alimento não pode ficar exposto ali por muito tempo. Então eu fiz um trabalho coordenado ali com o pessoal da cozinha, a pizza saía do forno e ia direto para a mesa ali, eu fazia a foto e dali eu já ia para a caixa para ser entregue. Eu também tive que usar a máscara, não só porque hoje em dia é obrigatório usar máscara em qualquer lugar, mas ali também era importante, né, para eu não salivar, não falar e contaminar o alimento. E usei uma daquelas touquinhas de cozinha também, para não ter risco aí de contaminar com um fio de cabelo, né,
fazer nada com o alimento que ia ser consumido pelo cliente. Então é muito importante você ter essa preocupação com a higiene. E o fato da gente também tirar a pizza direto do forno e levar para fotografar é muito importante porque você tem a oportunidade de fotografar o alimento no seu estado mais fresco possível. Então ela acabou de sair do forno. Questão de poucos segundos depois que a pizza sai do forno, ela já começa a engordurar por cima, né? Então ela já fica com um aspecto um pouco menos desejável, digamos assim. Então era muito importante a gente ter essa coordenação. Então a pizza saía do forno, já ia direto para a foto, ficava exposto o mínimo de tempo possível e daí ela já ia ser embalada para ser entregue para consumo. Eu também levei o color checker porque eu precisava ter a foto o mais neutra possível. Eu não queria nenhuma tendência de cor, nem para o azul nem para o amarelo, e eu queria ter certeza de que as cores que iam ser mostradas eram as cores reais. Então quando você fotografa alimentos, é importante você fazer de tudo para destacar todas as características do alimento, inclusive a cor natural deles. Então com o color checker eu consigo esse resultado. E essa daqui já é a visão de frente, né? Você consegue ver a textura, né? Vamos observar aqui, ó, o brilho especular, todas as texturas, os volumes, né? A sombra que eu te mostrei que ela não é uma sombra completamente preta, escura. Aqui, ó, como eu comentei com você, ó, como essa folha aqui estava levantada, né, a luz veio por trás e como que acendeu a folha aqui, tá vendo? Então esse é o efeito que dá você iluminar por trás aqui, tá? Então lá no fundo já não tem mais tanta nitidez, tá? Mas aqui na borda você consegue ver a textura da massa completa aqui, tá vendo? Porque mesmo fazendo o foco um pouco mais lá atrás, ainda tinha foco aqui na frente, tá? E aí você consegue ter toda essa percepção aqui de todas as texturas e as características do alimento. E aí eu fiz duas versões de cada sabor. Eu fiz essa primeira versão como se fosse a perspectiva de alguém olhando para a pizza mesmo ali na mesa, e eu fiz um top view, nessa visão de cima, que ele poderia usar a imagem recortada para fazer alguma diagramação. O cliente ficou muito satisfeito e eu também gostei muito do resultado. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, deixa aqui o seu like, não deixe também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado quando eu publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!